Estamos de volta com o Portal da Assembleia, edição especial segundo turno das eleições. A gente começa esse bloco falando das dúvidas dos eleitores, principalmente aqueles que não votaram no primeiro turno. Você sabe o que fazer se não votou nas eleições? Sim, acho que é justificar. Mas você sabe como justificar? Não. Pois é, muita gente sabe que tem que justificar, mas não sabe como. Para quem não conseguiu votar no primeiro turno, é necessário buscar um formulário no cartório eleitoral ao qual pertence ou retirar no site do TSE. O eleitor que não pôde justificar a ausência no próprio dia da eleição, ele tem o prazo de até 60 dias para procurar qualquer cartório eleitoral do país e preencher um formulário, que pode ser obtido por ele no site do TSE ou, se não conseguir, no próprio cartório onde ele vai estar dando entrada nesse requerimento. Ele precisa apresentar uma comprovação, como um atestado médico, algum tipo de declaração de trabalho, por exemplo, algo que informe ao juiz da zona dele o motivo do afastamento das urnas, né? O fato de não ter ido votar. Os prazos para justificar são os seguintes: até o dia 1º de dezembro de 2016, com relação ao primeiro turno, e até o dia 29 de dezembro deste ano, no caso do segundo turno. A justificativa deve acontecer para cada turno separado, porque são duas eleições diferentes. O importante é se manter quite com a Justiça Eleitoral. São duas eleições diferentes. Primeiro turno e segundo turno funcionam separadamente no cadastro eleitoral. Ou seja, se o eleitor faltou o primeiro turno, mas ele não está faltoso em 3 eleições consecutivas, o título dele continua válido e ele pode votar normalmente no segundo turno. Essa é uma dúvida comum. Não votei no primeiro turno, então eu não vou poder votar no segundo. Não necessariamente. O título do eleitor só é cancelado se ele deixa de votar em 3 eleições seguidas. Então, se ele tiver deixado de votar em primeiro e segundo turno em 2014 e deixou de votar no primeiro turno agora, de 2016, esse é o único caso em que vai cancelar o título dele. Mas em todos os demais, ele vai estar liberado, que é a grande maioria. Então, o eleitor que não exerceu seu direito no primeiro turno, ele vai poder ir ao segundo turno lá e votar para o candidato preferido. O PCdoB foi o partido que mais elegeu prefeitos em todo o Maranhão. Foram 46 eleitos de acordo com o TSE. O levantamento apontou que o PSDB foi o segundo partido com mais prefeitos eleitos, 29. Em São Luís, a decisão ficou para o segundo turno. Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, e Eduardo Braide, do PMN. A lista dos que mais elegeram prefeitos no estado você confere agora. O resultado do primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil foi surpreendente em muitas cidades brasileiras, principalmente nas legendas dos candidatos escolhidos. Partidos que estavam em alta no cenário político perderam muitas prefeituras. No Maranhão, o cenário também mudou. Em 2016, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, conquistou 46 prefeituras, seguido do PSDB, com 29 prefeitos eleitos, PDT, 28 eleitos, PMDB, 22, Partido Progressista, 15 e, por último, o PRB, Partido Republicano Brasileiro, com 14 prefeitos eleitos. Em 2012, o resultado foi diferente. Na época, o PMDB ficou em primeiro lugar e conseguiu eleger 47 prefeitos. O PRB, o último lugar na conquista de prefeituras em 2016, com apenas 14 prefeitos eleitos, havia ficado em 2012 em segundo lugar, com 24 prefeitos eleitos, 10 a mais que em 2016. Mudanças também no segundo colégio eleitoral do Maranhão. Em Imperatriz, o PMDB é o partido do prefeito eleito, Delegado Assis, que venceu a disputa com resultado apertado. O PMDBista obteve 29,16% dos votos válidos. O segundo lugar, Aildon Marques, do PSDB, conquistou 27,28% dos votos dos imperatrizenses e o terceiro lugar ficou com Rosângela Curado, do PDT, que recebeu 21,92% dos votos.
Outra surpresa para os eleitores maranhenses foi São Luís ter sido a única cidade do estado em que a decisão das eleições municipais ficou para o segundo turno. O atual prefeito Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, obteve 45% dos votos válidos, contra 21% do segundo colocado, o candidato do PMN, Eduardo Braide. O resultado das eleições começam a ser computados a partir das 5 da tarde e você acompanha aqui na TV Assembleia. A cerimônia de abertura do segundo turno das eleições aconteceu agora há pouco, às 7 da manhã, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, na Areinha. A repórter Ticiane Chuvas acompanhou essa solenidade. Em todo o Maranhão, cerca de 4,5 milhões de eleitores devem retornar às urnas no decorrer do dia de hoje. E a expectativa da Justiça Eleitoral é que o processo transcorra com normalidade. A gente conversa agora com o presidente do TRE, desembargador Lorival Cerejo, que vai explicar para a gente a expectativa com relação ao dia de hoje é que a votação ocorra com normalidade, não é, desembargador? Com muita normalidade. Até ontem à noite amanheceu sem nenhum problema, não registramos nenhuma ocorrência. Isso significa que está tudo sob controle. Agora só mesmo o que resta é o eleitor tomar consciência do seu dever cívico e ir para as urnas e votar, principalmente os jovens. Faço um apelo aos jovens de 16 a 20 anos que se abstiveram muito na eleição passada para comparecer às urnas para definir o prefeito de São Luís. No primeiro turno houve troca de muitas urnas? Não. Se não me engano foram só mais 3. Não. Foi o número mínimo, né? Mínimo possível, foi muito, porque recebemos urnas novas, instalamos aqui urnas novas em São Luís, então elas estão bem preparadas para recebimento de votos. Com relação ao resultado? O resultado, como nós criamos novos centros de totalização, como lá no Dom Bosco, lá na Coab, e acredito que vai ser mais rápido, muito rápido, porque o esquema, inclusive, dos juízes é haver atraso no Correios, mobilizar motos para pegar o flashcard e disponibilizar logo esses resultados para termos, eu acredito que máximo 18h30, estamos apostando às 18 horas, para 18h30, para entre 18h30 e 19 teremos um novo prefeito definido. Ok, muito obrigada, desembargador. Ticiane Chuvas para a TV Assembleia nas eleições 2016. E o primeiro portal da Assembleia Edição Especial do Dia fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa cobertura do segundo turno pelas redes sociais e também pelo aplicativo no celular. Basta baixar no Play Store Assembleia Legislativa do Maranhão. Lembrando que os flashes acontecem a qualquer momento dentro da nossa programação. E ao meio-dia tem mais uma edição ao vivo do portal com o balanço das eleições desta manhã. Até lá, eu espero você. Tchau.